noite, Brasil. Nosso programa de hoje volta a falar da questão de segurança, volta a falar de violência. A cada dia que passa, a gente percebe um número maior e número gritante de acontecimentos na área de segurança da nossa nação. Se você assistiu ainda há pouco ao telejornal, seja de qualquer emissora que for, com certeza você visualizou inúmeros casos na área de segurança. Há quem diga, por exemplo, que hoje nós estamos vivendo mais um jornal policial do que um jornal normal que traz notícias das diversas áreas. Muitos gritam dizendo que isto é porque dá audiência. Será? Será que isso não traz o medo, não traz a preocupação para dentro dos lares e até então se diminuiria a audiência dos nossos telejornais? Se eles estão noticiando, porque com certeza os fatos estão ocorrendo. Como fazer para estancar esse crescimento vertiginoso da violência em todos os cantos e lugares que nós estamos recebendo para tratar desse tema crescimento da violência, o deputado federal Paes de Lira, PTC do Estado de São Paulo. Obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui. Boa noite, telespectadores da TV Gênesis. Espero que o programa de hoje possa ser útil e informativo a todos. Estou vendo aqui, para quem já passou como corregedor adjunto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 3º Batalhão, né? De choque. De choque. Comandante também da Academia Militar de Barro Branco, comandante CPA, você me falou ainda há pouco. CPM-3, Comando de Policiamento da Zona Norte da capital. E também comandante do Policiamento Metropolitano. Exatamente, foi o meu último cargo, responsável pela preservação da ordem pública em toda a região metropolitana da capital. Cuidando da segurança de 8 milhões de pessoas e comandando 10 mil policiais militares. 35 anos. 35 anos de serviço efetivo na Polícia Militar, preservando a ordem pública, combatendo o crime e defendendo a sociedade. Eu me orgulho muito dessa história pessoal. E hoje deputado federal. Sim, deputado federal hoje e com a intenção de combater pela boa causa, que é a melhoria da legislação em favor da vítima, em favor das pessoas que têm que ser defendidas, das pessoas que trabalham e produzem as riquezas do Brasil, e contra os criminosos que, a meu ver, têm sua vida cada vez mais facilitada por um afrouxamento crescente da legislação brasileira, de processual penal e de execução penal, e, além disso, lidando com projetos de lei que visam ainda facilitar mais a vida dos criminosos. Eu pretendo me aliar às vítimas, às pessoas que precisam ser defendidas, e usarei a minha experiência profissional para isso. Tenho certeza absoluta. Que bom, 35 anos de carreira não é fácil, né, doutor Paulo? Chegando lá. Agora, o que a gente percebe é que o mundo do crime está evoluindo drasticamente. O que a gente percebe, por exemplo, hoje, o crime organizado cresceu e tomou conta até dos nossos presídios. O senhor que vem de um estado onde nós temos ali, talvez os mais importantes presídios do país, como é que visualiza isso? Esse aspecto é muito importante. De fato, o crime organizado avança e ele se mostra, muito frequentemente, um passo à frente da evolução policial. É verdade que a maioria das lideranças das organizações criminosas de São Paulo, eu diria até mesmo do Rio, mas principalmente em São Paulo, está encarcerada, está na cadeia. São 150 mil presos cumprindo pena hoje nos presídios do estado de São Paulo. No entanto, apesar de encarcerados, eles não deixaram o comando, não perderam a capacidade de liderar os quadros executivos, aqueles que fazem a parte operacional do crime organizado. Frequentemente comandam o crime organizado de dentro das cadeias, por meio do uso ilícito de telefones celulares e mesmo por meio do contato com pessoas que têm direito a frequentá-los, a frequentar as prisões, visitando-os, infelizmente até mesmo às vezes os advogados, e é preciso que se diga isso com bastante respeito à categoria dos advogados, mas apontando esse problema, que é um problema nacional. E o crime organizado no Brasil ainda tem características de fraca organização.
mas ele caminha para um processo de máfia. O objetivo dele é atingir um patamar de máfia. E nós temos que obstar esse processo exatamente pelo reforço da legislação e conseguindo fazer com que as forças policiais, independentemente do nível do ente estatal, associadas ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e a todas as organizações do Poder Executivo voltadas para o combate, por exemplo, à lavagem de dinheiro, aos crimes fiscais, realmente trabalhem em conjunto, em coordenação contra o inimigo comum. Estamos um pouco longe disso. Por exemplo, em termos de lavagem de dinheiro, o Brasil está ainda engatinhando. Nosso conhecimento na esfera policial, na esfera do Ministério Público e do Poder Judiciário a respeito de lavagem de dinheiro ainda engatinha. Nós temos muito que avançar. Eles achavam mais fácil mandar lá para fora, pelo menos que a gente via. Agora, essa questão de lavagem, segura só um pouquinho que a gente vai entrar nela. Deixa eu atender o Marco Antônio, de Braslândia, né, Marcos? Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pois não, tudo bem, querido. É o seguinte, eu queria só deixar uma opinião aí para a mesa aí, eu queria até saber como é que funciona isso, se existe alguma possibilidade. Diga. A gente vê aí o trabalhador, frente de trabalho, ele ganha aí 500 e poucos reais por mês. Certo. Eu acho assim, não tenho certeza, mas eu acho que é mais de R$1.000 que cada presidiário ele dá de despesa para o Estado. Eu queria saber qual é a possibilidade desse presidiário ele arcar com essa consequência aí, ele mesmo ter que trabalhar aí, ter que se sustentar e ter que pagar igual um cidadão comum que está aqui fora, que tem que ralar e tem que correr atrás. E um presidiário custa caro para o Brasil, viu, meu amigo? E como custa caro? Eu fico imaginando. A noção parece que um presidiário custa mais do que um doente, custa mais do que um doente em estado terminal que está usando uma UTI ou coisa que o valha, e ele custa todo dia, outro dia também, não é? E certamente custa mais do que uma criança na creche, por exemplo. Mas a intervenção do nosso telespectador é de muito bom senso. Um dos defeitos extremamente graves do sistema prisional do Brasil, e isso inclui o estado de São Paulo, aliás, a esse respeito eu assinei uma matéria quando eu era tenente-coronel, comandante do 3º Batalhão de Choque, conhecendo muito bem o problema, sob o título de A Falência do Sistema Prisional Brasileiro. Um dos grandes problemas é exatamente a falta de disciplina carcerária e a falta de programas a fazer com que os encarcerados que estão buscando a ressocialização, nós precisamos acreditar nisso, trabalhem para o seu próprio sustento. E quando promovam algum ato que resulte em dano ao estabelecimento prisional, sejam responsabilizados por isso. Durante muitos anos no estado de São Paulo, eu debelei tantas rebeliões em presídios com a minha tropa do 3º Batalhão de Choque, o que nós assistíamos era o seguinte: os presos se rebelavam, destruíam completamente a prisão, começando até pela cozinha, começando até pelas instalações médicas da prisão, e no dia seguinte já havia uma intervenção do Estado voltada para a reconstrução daquele presídio. Ora, seria muito mais prudente, muito mais interessante e seria mesmo cristão fazer com que eles respondessem pelo dano. Então, se destruiu a enfermaria, fica sem assistência médica. Se destruiu a cozinha, fica sem comida. Se queimaram os colchões, durmam no chão. Isso não é anticristão. Isso é um modo de fazer com que, no processo de ressocialização, algum grau de responsabilidade se exija do detento. Até porque se você cometer um erro dentro da sua casa, por exemplo, e acaso pegar fogo num colchão lá, se você não tiver grana e ninguém, você vai dormir no chão, com certeza. É verdade, eu costumava até brincar dizendo, se eu brigar com a minha mulher e quebrar os pratos de casa, no dia seguinte, ou compro os pratos ou então vamos comer na mão. Com certeza. Então, a mesma responsabilidade que se exige do cidadão comum prestante, que ganha a vida e luta pelo futuro de seus filhos e pelo futuro do país, deveria ser cobrada também do encarcerado. Programas de educação, sim, claro, de programas que permitam o desenvolvimento pessoal do preso no processo de ressocialização, sim. Unidades prisionais, de acordo com as normas internacionais, que não sejam masmorras, que não tratem o preso como um animal, sim, mas também responsabilidade e custeio das próprias despesas, trabalhar para custear. E o excedente, se houver, seja remetido à sua família para alimentar os seus filhos.